Cerca de 7 milhões de automóveis circulam pelas ruas de São Paulo. E além da poluição sonora que eles provocam, são eles, os veículos, os principais responsáveis pela poluição do ar. Isso afeta muito a fauna, no caso as árvores, desmatamentos, tudo isso incomoda, ajuda com que a poluição aumente. Mas aqui a gente já consegue porque já está acostumado com isso, é o dia a dia. O principal motivo da poluição do ar em São Paulo é o trânsito. E respirar esse ar todos os dias pode provocar problemas sérios de saúde. Existe uma série de aspectos que podem ser influenciados pela poluição, né? Mas as principais são as doenças cardiovasculares e pulmonares. Essas são as principais, principalmente ainda dentro dessas as pulmonares. O ar, o frio, essa mudança de clima, uma hora tá calor, uma hora tá frio, influencia muito. Não, os carros atrapalham muito, né? A poluição. Então eu acredito que isso já é um motivo da criança ter essa bronquite. Geralmente as pessoas sentem alguma diferença, principalmente nessa época do inverno, porque como chove menos, a poluição ela é dispersa de uma maneira menos eficiente na atmosfera. Esse mal é quase invisível. As partículas mais comuns podem ser 6 vezes mais finas do que um fio de cabelo. O nariz tem pelos para barrar a entrada de sujeira no corpo. Mas esse pó tóxico é tão forte que fica difícil de filtrar. Resultado, ele vai direto para o pulmão. Esse tipo de poeira penetra desde aqui, da garganta, traqueia, até as partes mais periféricas dos pulmões, né? E isso proporciona um processo inflamatório pulmonar, né? Essa poeirinha que vai se impregnando nos brônquios, nos alvéolos, ela provoca uma inflamação nos pulmões. E essa inflamação é que resulta nos sintomas. Tosse, eventualmente cansaço, aumento de secreção, catarro, né? E além disso, existem alguns gases, por exemplo, como o ozônio, que não falando do ozônio da camada de ozônio, não, o ozônio aqui na atmosfera onde a gente respira, que em excesso também é prejudicial, entre outros gases. Quando a gente pensa em árvores, parque, pensamos em ar limpo, puro. Mas será que isso é real? O Parque do Ibirapuera é um dos locais preferidos pelos paulistanos. Bem arborizado, remete a uma natureza perdida em meio aos prédios comerciais, carros e trânsito. Em São Paulo está muito complicado, a poluição é muito forte. A gente chega, quando a gente sai de São Paulo e volta, a garganta fecha, se sente na hora, é imediato. E aqui no parque é uma hora que a gente sente um pouquinho melhor. Pouquinho, não muito. Quase todas as grandes cidades sofrem com os efeitos da poluição do ar. São Paulo é uma das cidades mais poluídas do mundo. E será que as pessoas deixando as ruas, o trânsito, onde os veículos circulam com mais frequência e vindo para cá? O Parque do Ibirapuera é um lugar onde as pessoas podem respirar melhor? A sensação a gente tem de que respira melhor, mas tecnicamente não. Aqui é um dos pontos mais poluídos de São Paulo, o Parque do Ibirapuera. Como se proteger numa metrópole gigantesca como São Paulo? Em casa, sempre tentar passar um pano úmido na casa para tirar o material particulado que fica em suspensão, né? Que se deposita nos móveis, nas janelas. Tomar bastante líquido, hidratar bastante as vias aéreas. Às vezes, eventualmente, fazendo inalações com soro, lavando o nariz com soro fisiológico. Isso ajuda a minimizar o problema. Vamos ver agora como a dona de casa paulistana sofre com a poluição no lar. Nós estamos na sala da casa da Cida, aqui no lugar onde se acumula muita poeira. Cida, como é lidar com esse pó preto que a gente tira da estante, que toda hora está aqui fazendo parte, né, da sua decoração? Verônica, é horrível. A gente limpa de manhã, a moça vem limpa. Quando lá pelo meio-dia tem que limpar novamente. É um pó terrível. E aí a gente fica também com a boca seca, garganta seca. Você vai dormir bem, tomada banho fresquinha. E durante a noite você fica totalmente com a boca seca, sem saliva na boca. Coloco uma bacia de água nos quartos, né? E dou bastante líquido. Tomo muito líquido para as crianças, comidas leves, muita verdura. Só isso que eu posso fazer, mas não dá, né?
agora nós estamos com a Dona Vera, que mora numa avenida super movimentada de São Paulo. Vamos ver como ela enfrenta a poluição, já que tantos carros, tanta movimentação de frente à sua casa. Essa poluição lhe atinge, Dona Vera? Não falando só de dentro de casa, que o pó é incrível, você acaba de limpar, você percebe o pó caindo em cima dos móveis que fica na casa, principalmente na rua. Eu gostaria de enfatizar o problema, não só a causa, mas também a solução, que seria ônibus que polui demais, e nós temos a linha de ônibus elétrica, que é uma coisa que não polui. Eu gostaria muito de chamar a atenção para essa parte. E aqui em São Paulo é comum nas residências ter um aparelho chamado vaporizador. A Vera vai mostrar pra gente como é que ela usa isso no quarto e como isso ajuda ela por causa da poluição. Eu coloco a água e a gente liga na tomada e sai um vapor bem que dá uma umidade no quarto. Por causa do tempo seco, com a poluição, prejudica muito a respiração. E ele ajuda bastante. Os fatores genéticos também vão influenciar no quanto a poluição vai fazer mal. Eu tenho relite, bronquite, sinusite, tudo com isso só por causa da poluição. Minha mãe mesmo, uma das causas da falecimento que ela morreu foi da poluição também, que ela pegou câncer e aí a poluição também ferrou tudo com ela. O que acontece mais numa cidade como São Paulo é que as doenças que já existem podem ser exacerbadas e a poluição pode ser um complicador para essas doenças, ou a poluição pode agir como um agravante para problemas simples do dia a dia, né? Mas não que existam doenças exclusivamente causadas pela poluição em grande frequência aqui em São Paulo, não é isso. A poluição ela é um agravante. E no trabalho, essa poluição também interfere? Atrapalha um pouco sim, né? Principalmente a comodidade dos clientes, porque como tem muito... A poluição acaba sujando muito as mesas e a poluição sonora também. O pessoal quer conversar, quer ficar num ambiente gostoso para comer tranquilo e não consegue, porque é muito barulho dos ônibus, dos carros, né? Que a gente está aqui todo dia... Infelizmente não tem como mudar, né? E já aconteceu situação desagradável do cliente sentar na mesa, passar o dedo assim e falar, poxa, tá sujo, e achar que é falta de higiene. No caso não é, porque realmente a gente passa o paninho de 30, 40 minutos toda hora, mas suja mesmo, porque é muito pó. A concentração de poluentes em uma rua cercada dos dois lados por prédios altos é até 3 vezes maior do que uma via onde só existem casas térreas. Em uma metrópole altamente verticalizada como São Paulo, os arranha-céus formam uma barreira para a dispersão das partículas que saem dos escapamentos dos carros. E como as pessoas convivem com esta poluição? Eu procuro racionalizar o transporte. Através dos ônibus ou o metrô, não? E deixando meu carro em casa sempre que possível. Um pouco de expressão um pouco difícil, mas a gente acaba se adaptando, tentando, né, enfrentar. A gente sente, né? Os lábios ficam secos, as mucosas também, nos olhos lagrimeja às vezes, né? À noite. Mas como eu amo São Paulo, filha, com poluição e tudo, vale a pena, viu? É legal a gente ver esse otimismo, né? Mesmo com poluição, ela ama São Paulo, então vale a pena ficar, né? Mas é isso, gente. Olha, um estudo da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, mostra que as partículas que saem dos escapamentos, né, e outros poluentes do ar não provocam apenas problemas respiratórios. Existe uma relação muito importante entre aumento de concentração de poluentes na atmosfera, e doenças cardiovasculares, como hipertensão arterial, né, e suas consequências, infarto, arritmia cardíaca, insuficiência cardíaca, enfim. Estou recebendo aqui a doutora Deise Cirqueira, da Vigilância Epidemiológica de Cruzeiro, aqui da cidade de São Paulo, Cruzeiro, pertinho da gente, cidade de São Paulo, para falar um pouquinho, né, dessa situação. É complicado porque a gente não depende só da gente, depende de uma série, né, de boas vontades, enfim, a coisa é meio complicada. Você viu aí como é que está, né, São Paulo, e isso não acontece só em São Paulo, acontece em grandes centros também. Mas vamos ver o que a gente pode fazer, né, na prática. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia, muito bom estar aqui.
Seja muito bem-vinda, viu? Como que, para a gente entender melhor, como que esses poluentes, né, entram no nosso organismo? Porque hoje já não é só problema respiratório, como está revelando aqui a pesquisa, mas também problemas cardíacos. É verdade. Normalmente, a pessoa ela já tem algum problema. E aí, se ela vive numa cidade como São Paulo, geralmente nas grandes metrópoles, né? E não tem como fugir dessa poluição. Na reportagem, que foi muito bem escolhida, parabéns, a gente mostra vários tipos de poluição, né? Você tem ali a poluição sonora, aqueles barulhos, aqueles automóveis, né? E a poluição atmosférica, que foi bem colocada. Infelizmente, não tem como a gente viver não respirando. Então, a gente tem que aspirar, junto com o oxigênio, os elementos naturais do ar, os poluentes. E esses poluentes, eles agravam a situação, principalmente hoje a gente tem um número muito grande de crianças com rinite, com sinusite, né? Doenças que há 15, 20 anos atrás, ela pertencia só a adulto. E hoje você vê bebê de 6 meses com sinusite. E causada por esse tipo de poluente. E o que a gente pode fazer na prática, né? A gente viu alguns conselhos aí, né? O pessoal falando que quando vai para o parque parece que respira melhor. O que a mãe, né? No caso agora de tantas crianças com esses problemas, enfim, o que se pode fazer para tentar amenizar a situação? Então, normalmente numa cidade grande, as pessoas vão para o parque por causa da arborização. Então, elas conseguem respirar melhor. E a gente sabe que a fotossíntese, né? Ela é feita pelas folhas, né? E aí o ar ali ele fica mais saudável, menos poluente. A orientação para uma cidade grande, ela é a mesma para uma cidade do interior como a nossa, né? Então, colocar uma umidificação no ambiente, para quem não tem um aparelho em casa, à noite, você pode molhar uma toalha, deixá-la bem encharcada, colocá-la no quarto, porque com o calor aquela água vai evaporando. No outro dia, quase que a toalha já está seca. Não é porque pingou água no chão, ela evaporou pelo ambiente. Então, você conseguiu aumentar a umidade do ar daquele quarto. Então, você consegue respirar melhor. Normalmente, a gente não toma o tanto de líquido que deveríamos ingerir durante o dia. Porque dependendo do nosso peso, da estrutura do nosso corpo, mais líquido você tem que tomar. Porque o nosso corpo, mais de 70% é só água. Então, a água, ela é vital para o nosso organismo. Então, existe uma necessidade muito grande da gente se hidratar, né? E você hidratando, você respira melhor, você faz esse fluente líquido que é o nosso sangue circular melhor, você urina mais e você elimina as toxicidades que você pode pegar pelo ambiente, né? Principalmente o ambiente poluído. Então, hoje, o que é preconizado? Procurar uma vida saudável. E procurar uma vida saudável é você fazer uma caminhada, é você se exercitar, é você eliminar o estresse, né? E você não precisa fazer isso em um momento geral. Você não precisa caminhar 1 hora por dia. Você pode caminhar meia hora na parte da manhã, meia hora na parte da tarde. Logicamente, não caminhar naqueles horários aonde o sol está a pino ou aonde a temperatura do ambiente da nossa cidade, ela está... eu estou falando isso porque normalmente você vê algumas pessoas caminhando 11 horas, meio-dia, 1 hora da tarde, e isso não é aconselhável, principalmente para aquela pessoa que é hipertensa, aquela pessoa que ela já é cardiopata, ou aquela pessoa que ela já tem uma doença ou uma história de doença. Caminhar é você caminhar aonde a temperatura ambiente te favorece resposta positiva. Então, você deve caminhar antes que o sol fique numa temperatura para o nosso corpo mais elevado e à noitinha, né, à tardezinha, de preferência após as 5 horas da tarde. Isso são as coisas que a gente pode
trabalhar na prevenção, no cuidado, né, conosco mesmo. Mas vale a pena também a gente falar um pouquinho sobre um outro problema, né, já que estamos falando de poluição, com relação ao lixo, né, mal acondicionado, que se transforma também em poluição ambiental, que traz risco à população. Quais são os males, né, causados por esses lixos jogados aí mal Verdade, bem acondicionados? lembrado. O lixo hoje ele é um problema mundial, né? Ele não é um problema muito pessoal nosso, é um problema mundial, porque o consumismo faz com que você troque de coisas, ou o lixo doméstico que você... É sacolas, é envelopes, é papéis, e aí é uma infinidade de coisas que não serve para a gente dispõe. Existe um problema muito sério, hoje ele está se agravando muito. Não só o lixo que você... As pessoas estão querendo trabalhar com e manipular os recicláveis. E aí eles não têm muito para onde eles direcionar, porque eles querem acumular, que você acumulando, você consegue trocar isso com espécie, que é dinheiro, por um valor maior. Então as pessoas estão levando esse lixo para dentro da sua residência e guardando esse lixo para dentro de sua residência. Quais hoje são as maiores reclamações que a vigilância epidemiológica, além do trabalho da vigilância como um todo, de monitorar doenças, de fazer a parte investigativa da doença, de liberar para o Estado as estatísticas, são as reclamações que chegam, porque o setor de zoonose, ele é agregado à vigilância. Então, a gente tem muita reclamação e o problema não é só de Cruzeiro, o problema, ele só muda de lugar. Cachoeira tem o mesmo problema, Guará e as outras cidades como um todo. Então, as pessoas ligam ou fazem reclamação por escrito para falar que na sua residência está aparecendo ratos, barata, escorpiões, né? Somente a gente tem muito problema com escorpiões na nossa região. Só que as pessoas, elas guardam muitas coisas, e isso já vem ao longo da nossa história, né? Desde quando você deixou de ser nômade, passou a ter uma residência e você começou a guardar coisas. E esses materiais, eles servem de abrigo para pragas urbanas. E se na minha casa eu estou guardando erradamente lixo, eu estou produzindo criadouro para essa praga urbana. Só que ela está na minha casa, mas ela vai para a casa do vizinho também. E o vizinho começa a reclamar, porque na casa dele começou a aparecer ratos, baratas, às vezes até cobra. Que situação! É uma situação de educação. Você tem que educar essa população, porque o serviço da vigilância é fazer educação. É verdade. Então, quando você fala assim, olha, é uma poluição. Hoje você tem poluição sonora, você tem poluição visual, não é verdade? Ambiental, uma série de coisas, né? Então, e você precisa... São situações de doenças geradas pela própria pessoa. São as pessoas que estão gerando doença. Agora você vai ver, quando chegar no final de agosto, comecinho de setembro, começa a chuva. E com a chuva vem as enchentes. Então a gente tem as doenças sazonais. Quando está muito frio, você tem muita incidência de meningite. Que as pessoas, por causa do frio, fecham tudo. Então não deixa arejar a casa, não deixa arejar nada. E como a meningite você pega pelas vias respiratórias, você respirando, você falando, você tossindo, você fica doente e contamina outras pessoas também. É verdade. Aí, então, todos esses cuidados, né, que a gente está dizendo para você, orientação. É claro que a gente não pode resolver todo o problema de poluição, né, gente? Porque depende de autoridades, enfim. Mas se começa em casa, né, com esses cuidados básicos, com certeza já ajuda bastante, tá bom? Quero agradecer, muito obrigada pela sua presença, viu? Deus te abençoe. E obrigada pelas orientações, viu? Cuidar, gente, cuidar de você, né, é primordial. Então, todas essas dicas aí é importante, tá bom? Para você se cuidar.